Sabe aquele filme que todo mundo ama pela ação? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo em O Cavaleiro das Trevas para descobrir a guerra psicológica que está escondida ali. Porque, no fundo, esse filme é muito mais do que só super-herói contra vilão. É, na verdade, uma aula. E que aula! Sobre o que é o poder de verdade. E essa frase, nossa, ela é a chave para entender tudo. A grande sacada do filme é que o poder de verdade não é sobre força bruta, sabe? É algo muito mais sutil, uma coisa que age nas sombras, confundindo, desorientando. É a regra número 1 do jogo que a gente está prestes a desvendar. É que o filme é muito mais do que só herói versus vilão. Pensa nele como uma parábola, uma história sobre o poder da mente. É um verdadeiro duelo de ideias, testando os limites da alma humana e principalmente a fragilidade da nossa moral. Tá, mas o que é esse tal de poder psicológico? Imagina a habilidade de mexer com a alma de alguém, de dobrar a moralidade do jeito que se quer. É isso. É atuar onde ninguém tá vendo, é embaralhar todas as certezas de uma pessoa até quebrar o espírito dela. Não é sobre controlar o corpo, não. É sobre dominar a mente, as convicções. Ok, então, nesse conflito, de um lado, a gente tem a personificação da ordem. Quem? Claro, o Batman. Ele representa uma tese, uma crença, uma ideia fundamental de como o mundo deveria funcionar. Para ele, pro Bruce Wayne, o caos é tipo uma doença. E a cura? Disciplinas, regras, uma força de vontade que não se abala. Ele acredita piamente que a estrutura, a ordem, mesmo que seja imposta na marra, é o que salva a humanidade dela mesma. E é nisso que ele aposta absolutamente tudo. Só que, para toda tese, existe uma antítese. E, gente, que antítese! O Coringa não é só um criminoso qualquer. Ele é quase um profeta do caos. O oponente filosófico, perfeito para a visão de mundo do Batman. Olha só, essa imagem aqui resume tudo, né? De um lado, ordem e disciplina. Batman. Do outro, caos e transgressão. O Coringa. Eles não são só inimigos, entende? Eles são como espelhos. Duas faces da mesma moeda, mostrando os extremos do que um ser humano pode se tornar. E é aqui que a coisa fica assustadora de verdade. O Coringa não está atrás de dinheiro, de poder, no sentido tradicional. O objetivo dele é filosófico. Ele quer provar uma coisa, que por baixo daquela casquinha fina de civilidade, no fundo, todo mundo é tão caótico quanto ele. As armas dele são outras, totalmente diferentes. Ele não usa só armas de fogo. Ele cria dilemas. Ele bota as pessoas em situações impossíveis, força elas a fazerem escolhas que corroem a alma. Porque ele sabe de uma coisa. Uma bomba destrói um prédio, claro. Mas um dilema pode destruir a fé de uma cidade inteira. E o método dele é preciso quase cirúrgico. Passo 1, criar o caos, acabar com a normalidade. Passo 2, isso força todo mundo a reagir. Com quê? Medo, pânico. E aí vem o pulo do gato. Quando as pessoas estão em pânico, elas se tornam previsíveis. E o que é previsível? Bom, é muito fácil de manipular. Essa é a regra de ouro do poder dele. Ele cria a desordem, o caos total, e permanece como o único ponto de calma e lucidez no meio daquilo tudo. Ao fazer isso, ele assume o controle completo. Todo mundo, inclusive o Batman, passa só a reagir ao que ele faz. O jogo é dele. E essa pergunta leva a gente direto pro coração, pro centro trágico do filme. O que acontece quando o idealismo, essa crença de que o bem pode vencer de forma limpa, dá de cara com o caos puro, com alguém que simplesmente não joga com regra nenhuma? A resposta tem nome e sobrenome: Harvey Dent. Ele não é só uma vítima, não. Ele é o campo de batalha. É nele que a ordem do Batman e o caos do Coringa se chocam. E o resultado é a síntese trágica que nasce desse confronto. Pensa bem, o Harvey Dent era o cavaleiro branco de Gotham, né? A grande esperança. A prova de que o sistema podia funcionar, de que a justiça podia vencer, sem precisar de máscara, sem quebrar nenhuma regra. Ou seja, ele era o símbolo perfeito que o Coringa precisava destruir para provar que estava certo. E ele consegue. O Coringa não só desfigura o rosto do Harvey Dent, isso é o de menos. Ele destrói a alma dele. Ele pega o homem da lei, da razão, e o transforma num agente do puro acaso. Um cara que decide quem vive e quem morre no cara ou coroa. A vitória filosófica do Coringa ali é completa. E aqui, gente, tá o golpe de mestre, a grande jogada. O poder do Coringa não foi criar o lado sombrio do Dente. Foi só revelar que ele sempre esteve lá, que a tinha,
só esperando o empurrãozinho. E ao fazer isso, ele domina a imagem, o legado do Harvey Dent, para sempre. Então tá. Como é que se sai de uma dessas? Diante de uma derrota filosófica tão grande, o que o Batman aprende? Qual é a grande lição que ele tira disso tudo? A conclusão é brutal. O Batman se dá conta de que o Coringa venceu. Simples assim. Enquanto ele estava lá, lutando nas ruas, no plano físico, o Coringa estava travando uma guerra em outro nível. Uma guerra pela alma de Gotham. Mas aqui vem a virada. O Batman sobrevive. E não é por ser mais forte, não. É por ser inteligente o bastante para aprender com a derrota. Ele finalmente entende que não dá para lutar contra uma ideia na base do soco. Para combater uma ideia, você precisa de uma ideia melhor. E é exatamente isso que ele faz. Se não dá para derrotar a ideia do caos na força, então ele vai ter que dominar a narrativa, a história. Ele assume a culpa pelos crimes do Dente, sacrifica a própria reputação. Para quê? Para salvar o símbolo do Cavaleiro Branco. Ele percebe que, às vezes, a percepção das coisas é mais poderosa que a própria realidade. E essa é a lição trágica sobre o poder. Que, às vezes, para manter a esperança de muita gente viva, alguém precisa sacrificar a própria verdade. O poder de verdade, no fim das contas, não é sobre fatos. É sobre ter o controle da narrativa em que as pessoas acreditam. No final das contas, a mensagem é bem complexa. O filme mostra que essa ideia de controlar tudo é uma ilusão. O verdadeiro mestre não é aquele que impede o caos de acontecer. É aquele que consegue, de alguma forma, dançar com o caos. E o mais importante de tudo, manter a calma enquanto todo mundo ao redor entra em pânico. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? No nosso mundo de hoje, que é tão saturado de informação, de narrativas por todo lado, quem é que vence de verdade? A pessoa que tem a força, os fatos, ou aquela que é mestre em moldar a percepção das coisas, em contar a história mais convincente?